Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Paulo Purque e na minha frente está o renomado professor Dr. Gonzalo Vecina. E aí, doutor, como é que estamos? Olha, estamos auspiciosos aqui, esperando que este novo período da nossa vida com esse podcast traga alguma contribuição para a sociedade na compreensão de como funciona a saúde pública. Muito bom. Hoje vamos falar sobre um tema inusitado: a polícia sanitária. Temos o privilégio de ter conosco o ilustre epidemiologista e professor sênior da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Dr. Moisés Goldbaum. Doutor, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, principalmente pelo fato de ser o primeiro podcast que farei na minha vida. Muito bom. Espero atender a expectativa de vocês, que a gente possa realmente trazer informações importantes sobre a questão da vigilância sanitária, particularmente. Com certeza, com certeza. Antes de mais nada, o público quer saber quem é o Moisés no dia a dia. Bom, eu sou professor sênior do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, onde me formei, onde fiz o mestrado e doutorado, e trabalhei o tempo todo com epidemiologia, no início trabalhando com epidemiologia de doença de Chagas, onde tivemos a oportunidade de produzir alguns artigos a respeito da doença de Chagas em área urbana, e atualmente trabalhando com inquéritos de saúde, particularmente aqui no município de São Paulo, evento que fizemos em 2003, 2008, 2015, estamos repetindo agora em 2023 e 2024. Esta tem sido a minha vida e sempre dedicado à Universidade de São Paulo, com algumas passagens pela Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, onde tive a oportunidade de trabalhar com questões de epidemiologia e algo que diz respeito ao que vamos trabalhar aqui, que é a ciência e tecnologia em saúde, que orienta muito a assim antiga polícia sanitária, atualmente mais conhecida como vigilância sanitária. Exatamente, muito bom. Doutor Gonzalo. Veja, moço, explorando um pouco essa ideia da polícia sanitária, a ideia que a gente tem é que teve um tempo que nós não tínhamos conhecimento médico para tomar atitudes que nós tomamos hoje. A gente fala em assistência médica, pensa num Sírio-Libanês, no Albert Einstein. Isso é uma coisa da década de 50 do século passado para cá. Antes disso, não sabíamos o que provocava as doenças, mas fazíamos algumas coisas, né? Então, os judeus, lá 5.000 anos atrás, começaram a falar na comida kasher, no conjunto de regras. Então, depois os muçulmanos com a comida halal. Queria um pouco que você explorasse esse passado da saúde pública que nos leva à polícia sanitária. Então, Gonçalo, veja, realmente, se você olhar a história da ciência, a história da saúde, a história da medicina, a história da saúde pública, ela vem sempre num crescente na medida que os nossos conhecimentos vão se acumulando, né? E às vezes até com certos rompimentos na medida em que a gente está atento ao que está acontecendo. Então veja, você teve situações onde a saúde era muito regulada pela religião, né? Por coisas absolutamente, ou religião, ou coisas imaginadas, enfim, algo que fosse extraterreno, né? Ou desígnios de Deus, que é muito ligado à questão da religião. Então, o exemplo que você cita, tanto dos meus ancestrais, né, os judeus em relação à carne de porco, enfim, várias religiões, se você olhar para cada uma das religiões, cada uma tem o seu impedimento, sua restrição, né? Então veja, e tudo isso baseado em observações que têm sentido ou não têm sentido e que acabam sendo incorporados pela sociedade, pelos cientistas, os antigos cientistas, os quais a gente não pode julgar como estarem cometendo erros, mas na verdade porque era o conhecimento existente, que eu chamo falso entre aspas conhecimento, o que implicava
em ter uma atividade, digamos, de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária de caráter punitivo, né? Quer dizer, realmente, se alguém cometesse alguma coisa que transgredisse aquilo que está sendo prescrito, deveria ser punido, né? É um pouco, digamos, que, se a gente ler um pouco a Bíblia, ela é muito carregada de punições, de castigo, né? Quer dizer, então era essa muita orientação daquela época, e tem 2.000, 3.000 anos atrás, onde então você tinha esta questão, e que desemboca naquilo que se chamava, né, de polícia sanitária, que era aquilo, quer dizer, a perspectiva, o direito, o poder de polícia que existe hoje em dia tem outra característica, né, na medida do conhecimento, mas na época o que se tinha era isso, quer dizer, a ideia de cometer o erro, transgredir uma regra, polícia em cima, punição, para que isso não fosse cometido e não se desrespeitasse o conhecimento existente à época. Ô, doutor, e tinha nessa época também ainda não tinha o conceito de atenção médica, né? De atenção sanitária, atenção médica. E a partir de 1930 foi que essa parte da saúde ela era 100% dentro do Ministério da Justiça. Será que a gente pode afirmar que a polícia, o pioneirismo da polícia sanitária no Brasil, ele veio com Oswaldo Cruz? Porque ele que entrava nas casas, ele que fazia. O que vocês acham? Vocês acham que foi por aí? Veja, eu não caracterizaria a história também dessa forma. Eu acho que a gente teve alguns avanços no conhecimento científico que são anteriores, né? Uhum. O século XVIII, século XIX, nós tivemos avanços no conhecimento que permitiram com que as coisas fossem se modificando, né? Quando você cita Oswaldo Cruz, quer dizer, na verdade, Oswaldo Cruz, quando você está lembrando a questão da revolta das vacinas, eu chamo, por exemplo, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, vários desses sanitaristas, como precursores da instalação do desenvolvimento da ciência no Brasil, excelente, da ciência em saúde no Brasil. Foram os pioneiros, né? Eu acho que foram pioneiros, estabeleceram as bases para que a gente pudesse estar desenvolvendo a ciência no Brasil. Oswaldo Cruz realmente conseguiu olhar isso para frente, criando o Instituto Oswaldo Cruz, hoje Fundação Oswaldo Cruz. Estamos elegendo Oswaldo Cruz como um dos exemplos. Ele é um exemplo que mostra como a ciência se estabelece no Brasil e como ela evolui e como permite com que a gente vá se desenvolvendo e permitindo posteriormente que realmente a saúde ganhe o espaço que ele é de direito hoje em dia. Perfeito. Naquele momento em particular que Oswaldo Cruz estava agindo no Rio de Janeiro, assolado por peste bubônica, febre amarela, varíola, malária, além das doenças crônicas que já existiam, tuberculose, a mal de Hansen, a lepra, né? Nesse momento todo, havia uma mudança social em curso. Então, a reforma do centro do Rio de Janeiro, expulsando os pobres para a periferia e para os morros, que criaram um espaço para a ocorrência da revolta da vacina. Essa é uma questão que eu acho que é importante. A noção de que a saúde pública, ela não é só conhecimento de saúde, a saúde pública é bem-estar social. Sem dúvida. E na história da humanidade, a gente vê, por exemplo, a desgraça que foi a Revolução Industrial do ponto de vista da saúde pública, porque detonou
as condições de vida e trabalho do trabalhador que foi absorvido pela indústria. O que tinha antes era melhor? Não, o que tinha antes não era melhor, porque o que tinha antes era a relação de servidão. Era um regime típico da escravatura. Então não era melhor. São evoluções, e a ideia é que nós temos que conseguir enxergar as duas coisas, o bom e o ruim, que coexistem o tempo todo. Então, quando você fala assistência médica pré-século XX, era a polícia sanitária. Era a polícia sanitária, mas, por exemplo, Hipócrates escreveu sobre a prática médica. Hipócrates e outros médicos importantes, né? Então, nós temos lá atrás o Maimônides, Avicena e Galeno. São 3 grandes nomes da medicina. Eles praticavam o que hoje a gente chama de assistência médica, eles praticavam o que hoje a gente chama de assistência médica, no meio desse mar de polícia sanitária. Sim. É um pouco entender essa relação. Sim, você tem toda a razão, Gonçalo, realmente. Agora, o que eu postulo é o seguinte: se praticava assistência médica frente aos conhecimentos existentes, quer dizer, e frente à realidade social, frente à conjuntura social que se vivia, né? Realmente com situações, como você chama a atenção, no tempo da escravatura, quer dizer, realmente com situações que hoje em dia nós consideramos absolutamente aberrantes. A minha tese é que julgá-los como era anteriormente é um pouco difícil frente à nossa realidade, frente aos nossos conhecimentos, frente às nossas potencialidades hoje em dia, as possibilidades que a gente tem de estabelecer aquilo que você chamou de bem-estar social. Este é o ponto, digamos, da saúde pública, esse é o ponto da assistência médica, esse é o ponto da saúde em geral, que abrange medicina, saúde pública e todas as áreas da saúde, né? Então, veja, para além da polícia sanitária, que era uma forma, digamos, praticamente baseada na religião ou nas crenças, ou nas diferentes religiões, se você olhar para cada uma das religiões, como a gente disse, sempre tinha essas crenças, né? Quer dizer, uma criação do homem a respeito dos fenômenos que existem na sociedade, e com isto se impunham certos protocolos, desconhecendo o que acontecia, né? Onde algumas coisas ocorriam bem, outras não ocorriam bem, né? Lembro, por exemplo, quando se fala em estabelecer regras para coisas que a gente desconhece, uma das situações bastante interessantes é de John Snow, que descobriu ou descreveu a cólera sem conhecer o vibrião colérico, sem saber qual era a causa, mas conseguiu, com um raciocínio, digamos, científico, e aí diria, puxando um pouco a minha brasa para o raciocínio epidemiológico, conseguiu estabelecer medidas para controlar a cólera, e o fez muito bem, né? Se tivesse errado, se tivesse não teríamos como puni-lo por conta de que não tinha conhecimento suficiente do vibrião, que hoje em dia, com as possibilidades que temos de investigação, particularmente com a introdução do microscópio, que nos permite para olhar para além do que o olho nu permite. Esse tempo moderno acabou trazendo o conceito de agência governamental, que é o caso da Anvisa, né? Na sua visão, quais são os desafios da Anvisa e quais são as inovações dessa área? Bem, eu acho que a criação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, difícil falar aqui na presença do seu idealizador primeiro, que fez um trabalho estupendo, continua fazendo um trabalho estupendo, difícil falar na frente dele. Mas, de qualquer sorte, o que eu acho é que isso é um avanço extremamente importante, que o Brasil evoluiu muito na questão da assistência à saúde, com a criação do Sistema Único de Saúde. Perfeito. Como o nosso interlocutor aqui, Gonçalo Vecina, diz, se não fosse o SUS, estaríamos vivendo a barbárie. Então, dentro do SUS, com toda essa concepção, permitiu com que a gente pudesse, que eu digo a sociedade, pudesse rever a vigilância sanitária, que era um fim de mundo.
era uma coisa absurda. A vigilância sanitária localizada no Ministério da Saúde, tal como era feita, ela era uma secretaria, mas era uma confusão de todas as maneiras. Nós tivemos situações da pílula da farinha, o microvlar, que realmente era produzido sem nenhuma vigilância, sem nenhuma inspeção. Falta de padronização. Isso. Tivemos vários acidentes. O acidente do Césio em Goiânia também, quer dizer, realmente... Que lá foi gravíssimo. A hemodiálise em Caruaru. A hemodiálise em Caruaru. Água contaminada. Então, veja, todas essas situações, por conta de uma vigilância sanitária absolutamente precária, apesar do poder de polícia que a vigilância sanitária continua a ter, isso tudo estava ocorrendo. E a criação da Anvisa como agência, realmente acho que foi um avanço impressionante, principalmente por estar dentro do escopo do Sistema Único de Saúde. Nós não podemos esquecer isso. O SUS, como uma conquista da sociedade brasileira, permitiu com que Gonçalo, e à época creio que o ministro era José Serra, que o Gonçalo realmente pudesse estabelecer a agência, e que realmente foi uma progressão fantástica. Tem problemas? Lógico, tudo tem problemas, né? Quer dizer, uma sociedade como a nossa, uma sociedade complexa, tem problemas. Mas nós conseguimos realmente ter uma estrutura que permitisse com que a gente regulasse todas as atividades ligadas à saúde. Isso que me parece importante. Eu acho que alguns marcos, a criação dos genéricos, toda a política tabagista brasileira é oriunda daquele momento e foi operada pela Anvisa. Nós tínhamos 30% de fumantes no Brasil, hoje temos menos do que 10%. Toda essa área da rotulagem nutricional obrigatória foi um avanço fantástico. Também. Toda a inspeção de indústria, a introdução do país e da indústria brasileira no mundo. Registro, né? A vigilância sanitária tradicional, ela tinha 3 focos. A segurança, a eficácia e a qualidade, sendo que a qualidade é dependente de inspeção que não era realizada. A criação da Anvisa fecha o braço da qualidade, e criando inspeção sanitária, e acrescenta mais 2 braços. A preocupação da vigilância sanitária com acesso, né? Tanto é que a regulamentação e a regulação de preço de medicamento hoje é feita pela Anvisa, isso tem a ver com acesso. E o 5º braço, que é a importância econômica do setor saúde na produção de valor para a sociedade, o complexo econômico industrial da saúde. Isso tudo é conquista que a agência conseguiu trazer. É verdade, não só a agência, né? Aí temos, na verdade, a participação de outros setores, e isso reforça a ideia que eu estava dizendo do Sistema Único de Saúde, porque ele está integrado, não é uma agência absolutamente isolada do Sistema Único de Saúde. Ele trabalha, a agência, as atividades de vigilância sanitária, elas estão absolutamente articuladas com tudo aquilo que está previsto no SUS. E como você chama a atenção, quer dizer, não sei se antes da criação da Anvisa, se as questões de segurança eram trabalhadas de forma bastante adequada, né? Senão não teríamos os acidentes que tivemos, né? Óbvio que acidente pode acontecer. É igual a aviação também está sempre evoluindo. Sempre evoluindo. Então, veja, e quando você me fala, você pergunta dos desafios, eu acho que um dos grandes desafios que a Anvisa tem são os desafios que estão ligados à área econômica, né? Quer dizer, quando você olha, por exemplo, para as grandes descobertas que foram feitas no decorrer do século passado, por exemplo, a associação do tabagismo com o câncer, onde a vigilância sanitária tem um papel importante. A resistência da indústria tabaqueira foi muito grande, realmente, no sentido de retardar a introdução de medidas que fizeram com que o hábito de fumar realmente diminuíram bastante. A mesma coisa, como bem lembra Gonçalo, se diz respeito à indústria alimentar,
onde nós temos problemas. Hoje em dia existe uma grande discussão sobre a questão dos ultraprocessados, onde a vigilância sanitária também tem um papel importante, no sentido de mostrar as consequências que os ultraprocessados trazem em relação à saúde, né? A questão, por exemplo, quer dizer, que era muito evidente anteriormente, e hoje realmente não deve ocorrer, a falsidade de medicamentos ou a qualidade dos medicamentos, a questão dos medicamentos vencidos, onde a gente, de certa forma, eu acho que o grande desafio é como, não digo competir, como superar os entraves dos interesses econômicos que as diferentes indústrias voltadas para a área da saúde têm, e com isso obstaculizando, pensando mais do lado da economia e não do lado da saúde. Pensando mais no lado do lucro do que do lado de realmente oferecer o bem-estar à atenção médica. Né? Então, esse me parece o grande desafio. E entendo que, olhando para a atuação da Anvisa, eu tenho a impressão que isso está sendo conduzido com eficácia. Eu acho que sim, eu acho que se tem conseguido realmente estabelecer formas eficazes de superar esses problemas. Agora, é um problema complexo. Eu lembro, por exemplo, a questão da fosfetilamina, onde a presidente da República autorizou que se utilizasse a fosfetilamina para tratar o câncer. Mas se criou uma situação política de tal ordem, uma movimentação de população, e diria até com uma falsificação das informações, né, onde não se seguiu... Fake news. Não, eu diria nem que é fake news, porque, na verdade, não se seguiu o que a Anvisa propõe em termos de introdução de medicamento, que é a pesquisa clínica, que é realmente olhar a questão da segurança, olhar a questão da imunogenicidade, olhar a questão da eficácia e, finalmente, também olhar a questão da efetividade. Nada foi feito nesse sentido que a Anvisa propõe. E, com isso, houve quase que, do ponto de vista do executivo, do legislativo, uma obrigatoriedade para que a Universidade de São Paulo fornecesse um medicamento que absolutamente, nem sei se ele é ineficaz e nem sei se ele cria problemas realmente para a saúde, mas este é um exemplo que mostra também que esse é um grande desafio, como lidar com as concepções existentes na sociedade e as questões políticas. Você sabe, doutor, que aqui a gente costuma fazer sempre 3 pilares, né? A gente fala sobre pioneirismo, então a gente já falou sobre o pioneirismo lá da época do Oswaldo Cruz. Nós falamos aqui sobre inovação, então a gente já falou sobre inovação. E empreendedorismo, porque a gente tem muita gente que nos assiste, nos acompanha, que são empreendedores. Isso aí, acho que a pergunta cabe para os dois. Quando a gente fala de assuntos regulatórios da Anvisa, a gente sabe que existe uma burocracia e uma morosidade. Como é que vocês enxergam, se pode ter, se vai ter, se tem algum gatilho para melhorar essa burocracia, essa morosidade para assuntos regulatórios, para alguém que queira empreender dentro da área de saúde? Olha, Moisés, eu deixo você com a última palavra. Eu acho que aí tem uma dialética que não vai ser apagada. Os empresários querem uma vigilância sanitária que entregue para a população algo seguro, eficaz e com qualidade, porque a população exige isso, por um lado, mas por outro lado eles não querem regulação nenhuma, né? Então não dá para fazer uma coisa sem fazer a outra, é impossível. Então o que eu acho é que nós temos que ter cada vez mais o Estado funcionando melhor e cada vez mais a sociedade exigindo que o Estado garanta essas entregas sempre, né? Eu acho que os dois atores importantes para que a gente possa superar a morosidade é olhar um pouco como é que se articula os setores públicos com o setor privado, como é que se articula as universidades
com a indústria critica a universidade critica a indústria, e é como o Gonçalo acabou realmente de dizer, das diferentes perspectivas que precisam ser revistas. Precisam ser revistas do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista jurídico, porque não há elementos jurídicos que ainda garantem o processo do empreendedor, de inovar. Quer dizer, como é que as universidades públicas, como é que elas vão se articular com as indústrias. Existem alguns movimentos desse tipo. Então eu não atribuiria a morosidade da Anvisa. Eu atribuiria isto sim a isto que o Gonçalo, de certa forma, chamou a atenção, que é essa articulação entre os diferentes setores da sociedade para que a gente transforme o Brasil num país de inovação e num país empreendedor. E essas condições estão dadas. Nós temos boas universidades, nós temos boas indústrias, possibilidades de indústrias, a formação de pessoal realmente é muito grande, quer dizer, existe todo um processo na área da saúde, como bem citou Gonçalo, sobre o complexo econômico e industrial da saúde, que realmente está avançando de novo nessa nova gestão do Ministério. Mas então eu acho que estas são as questões que cercam o problema do empreendedorismo, que precisariam ser trabalhadas para que a gente supere e dê condições para que o empreendedor, e mais que o empreendedor, que o Brasil realmente se torne um país onde as patentes possam ser registradas, trabalhadas nacionalmente, para que a gente possa competir interna e externamente. Excelente. Fechou com chave de ouro. Nossa, meu Deus do céu, que maravilha. Muito bom, obrigado. Agradecemos também à jornalista e roteirista Juliana Purkio e ao estúdio Pod Office por toda a infraestrutura de áudio e vídeo. Obrigado a todos por nos acompanhar. Não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar esse episódio com seus amigos. Este foi o Max Talks. Até breve.